Quer entender de uma vez por todas o que são fundos imobiliários de tijolo? Então fica aqui comigo que eu vou te contar quais são os tipos de FIIs de tijolo mais comuns e o que você deveria analisar na hora de escolher eles. Assista até o final, que eu também vou te trazer uma lista com os principais fundos imobiliários do mercado. Olá, eu sou Marcelo Faia, analista CNPI e especialista em fundos imobiliários na LS. E aqui no meu canal eu publico todas as semanas conteúdos relevantes sobre o mundo dos fundos imobiliários. Então já deixa o teu like aqui no vídeo, te inscreve no canal para ser avisado sempre que chegar um vídeo novo por aqui, beleza? Antes de tudo, deixa eu te dizer rapidinho o que são fundos de tijolo. Bem resumidamente, esses são fundos que compram um imóvel físico, colocam ele para alugar, recebem um aluguel e distribuem um rendimento para os seus cotistas. Quer entender direitinho quais os tipos de fundos imobiliários existem e quais as suas características mais no detalhe? Então eu te convido para, depois que terminar esse vídeo, te inscrever no meu curso gratuito sobre fundos imobiliários. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas ó, vai lá só depois que terminar o vídeo aqui, né? Não me sacaneia também, beleza? Bem, voltando aqui para os fundos de tijolo, eu vou separar esse vídeo em alguns tópicos para te explicar quais os tipos de fundos de tijolo que nós temos no mercado, o que você deve analisar em cada fundo de tijolo e como montar uma carteira diversificada com esses ativos. Bem, quais são os tipos de fundos de tijolo mais comuns que a gente tem no nosso mercado? Vamos lá, o mais comum de todos é o de lajes corporativas, também conhecido por escritórios comerciais. Depois a gente tem os fundos de galpões logísticos, aqueles grandes galpões que às vezes a gente está passando numa estrada e vê lá, aquilo é um galpão logístico ou um galpão industrial. Depois shopping centers, que a gente já conhece, faz parte da nossa rotina, e imóveis de varejo, que podem ser supermercados, lojas, atacados, restaurantes e outros tipos de comércio. Imóveis educacionais, que são imóveis onde faculdades e universidades e escolas se instalam. Agências bancárias, que também fazia parte da nossa rotina, né? Agora não mais. E outros tipos. Então são vários os segmentos dos tipos, vários tipos diferentes de fundos de tijolo. Não é tudo igual. Tá? Aquele de laje corporativa que eu comentei ali no início, não confunda ele com um prédiozinho de sala comercial. Tá? Ele tem algumas diferenças aí entre um e outro. Esses de laje corporativa, por exemplo, são prédios normalmente vultosos, onde você tem por andar uma área muito grande, a gente está falando aí às vezes de 1.000 metros quadrados, pelo menos por andar, né? Não são todos os prédios comerciais que têm esse tamanho todo, e também as unidades, os conjuntos delas também são áreas bem maiores, fora o padrão construtivo mais elevado. Então o laje corporativo ele se diferencia um pouco daquele prédiozinho que a gente está acostumado a ver de salas comerciais por onde a gente anda, certo? Então esses são os tipos de fundos de tijolo mais comuns de encontrar. Claro que vai ter aquele fundo mais diferentão, que vai trazer um imóvel que eu não citei aqui. Tem imóvel até tem fundo de tijolo até de cemitério. Dá para acreditar? Sim, tem. Né? Mas aí tem um só que é assim, né? Assim como outros mais exóticos, vai ter um ou outro. Mas os mais comuns são esses que eu acabei de citar. Só para recapitular: laje corporativa, galpão logístico, varejo, educacional, agência, shopping center e depois vem todo o resto, beleza? Sei quais são os tipos de fundo de tijolo que existe, mas e aí? Como é que eu devo analisar um fundo de tijolo? Bem, essa é uma conversa que ela pode descambar para um papo muito técnico, muito aprofundado. Eu não pretendo ir até lá, tá? A gente não tem muito tempo aqui para conversar, isso aí eu trataria com você num curso, mas aqui não é o caso, certo? Então eu vou te trazer alguns insights, alguns pontos que já vai te ajudar muito a dar essa primeira arrancada, né? Como analisar e eventualmente como escolher um fundo de tijolo. Bem, não é igual, os fundos não são iguais, então a análise de um tipo de fundo de galpão, por exemplo, vai ser um pouquinho diferente da análise de um fundo de lajes. Então eu vou passar
por cada um deles. Mesmo sendo diferente, você vai perceber que tem bastante coisa em comum entre todos eles. Então vamos lá, de galpões. Talvez a coisa mais importante e que vai estar presente em todos os tipos aqui é a localização. Para um imóvel, localização é super importante, tá? Mas assim, para galpão, uma boa localização é uma coisa, para laje corporativa é outra coisa bem diferente. Para um galpão, o que é uma boa localização? Bem, é super importante ele estar perto de um grande centro de consumo, de grandes cidades, porque pensa bem, a empresa que lá vai se instalar, vai fazer a sua logística a partir dali, ela quer estar próxima dos seus clientes. Certo? E esses grandes centros de consumo, e a gente está falando aí de grandes cidades, grandes capitais, é onde se concentram a maioria dos seus clientes. Então, estar próximo dos clientes da empresa que vai ocupar é muito importante. Claro que tu não sabe quem é que vai ocupar, como é que tu vai saber onde é que estão os clientes deles? Bom, passa a régua e fica perto de grandes cidades. São Paulo, por exemplo, quanto mais pertinho tu tiver da capital, melhor. Maior é a chance do teu imóvel permanecer ocupado e você conseguir cobrar um bom aluguel por ele. Depois, não adianta estar pertinho, não adianta estar bem localizado e o imóvel está todo escangalhado, caindo aos pedaços. Então, padrão construtivo conta também. Para galpão logístico, o que é um bom padrão construtivo? Bem, ali a gente vai ter que considerar, por exemplo, desde o tamanho do pé direito, né, que é um galpão logístico. Você vai colocar mercadoria ali. Quanto mais você conseguir empilhar, melhor. Então, quanto maior é a altura, melhor para o galpão. Vários inquilinos, quem está buscando um galpão logístico, não costuma fazer a conta de metro quadrado, que é por área. Costuma fazer a conta de metro cúbico, que é a área vezes a altura. Aí o cara já consegue ter uma noção de aproveitamento que ele pode dar para aquilo. Aí vem uma outra questão que envolve o padrão construtivo. Qual é a resistência do piso? Esse piso aguenta peso? Se eu vou empilhar um monte de mercadoria, será que esse piso aguenta? Então o padrão construtivo ele é super importante. Qual é a quantidade de docas que existem nesse galpão logístico? Tem meia dúzia de doca para eu encostar caminhão ali? É uma coisa. Agora eu ter trocentas mil docas lá dentro, melhor, porque facilita a minha logística, o meu entra e sai de mercadoria. Então o padrão ele é super importante, ele precisa ser observado. Aí, um ponto importante, especialmente importante para fundos de galpão, é os contratos que o fundo tem com o inquilino, tá? Por que isso é importante? Porque eu tenho contrato que é mais forte e contrato que é mais fraco. Eu tenho um contrato que tem uma multa de rescisão mais elevada e eu tenho um contrato que tem uma multa de rescisão menos elevada, né? Um contrato com multa mais elevada, esse inquilino é mais fácil para ele sair se ele quiser. Não, no mais elevado é o contrário, né? Mais elevado é mais difícil dele sair, né? Troquei as bolas aqui. Num contrato que tem uma multa mais baixa, a chance desse inquilino sair, ela é maior. Por quê? Porque o pênalti que o cara vai pagar para sair é menor, fica mais fácil ele ter essa mobilidade. Então isso pode fazer diferença na hora de escolher, né? Contratos com multas maiores são contratos, em tese, mais seguros para o proprietário. Então observar isso também pode ser importante. Depois, dentro do fundo, quantos imóveis tem? Tem um só? Tem dois? Tem três? Tem 10? Tem dezenas? Pô, quanto mais tiver, melhor. Por quê? Porque aí tu tem uma carteira de imóveis diversificada lá dentro, isso torna todo o teu investimento mais seguro. Com a quantidade de imóveis, vem junto também a quantidade de inquilinos. Isso vale a pena ser observado e ser analisado. A vacância dele também é um aspecto importante de ser observado. Como é que está essa vacância? Aí não adianta olhar para a vacância só a fotografia lá do último relatório. Olha para a vacância no último relatório, olha para a vacância 3 meses atrás, 6 meses atrás, 9 meses atrás, 1 ano atrás, e tenta entender o comportamento dela, certo? Junta tudo isso e aí você vai formar o seu juízo sobre este fundo de tijolo. Não é um aspecto desses que eu citei sozinho que vai definir se ele é bom ou ruim, se vale a pena ou se não vale a pena, mas o conjunto da obra, tá? Vamos lá, lajes corporativas. Primeira coisa mais importante, localização. Mas o que é localização para a laje corporativa? Bem, de novo, né? Dentro de uma cidade como São Paulo, eu tenho as regiões mais premium para escritórios e as regiões secundárias, né? Então, estar nas regiões mais premium,
a chance de eu cobrar um aluguel mais caro é maior, a chance de eu permanecer ocupado por mais tempo é maior. Então estar lá é melhor sim. Claro que existem bons negócios fora dali, mas estar lá sempre vai ser interessante. Aí depois também, padrão construtivo. É importante. O que é padrão construtivo para uma laje corporativa? Bom, o tamanho da laje, se eu tenho L ponto, se eu não tenho, quantidade de estacionamento, né, por conjunto desse prédio, se tenho piso elevado ou não tenho, se eu tenho sistemas modernos de acesso, se o elevador é inteligente, se eu tenho certificações ambientais, desde a construção até o funcionamento do prédio, N coisas são levadas em consideração quando a gente fala em padrão construtivo. Tipos de contrato também são importantes. A maioria dos contratos em lajes corporativas são contratos simples, aqueles que a gente está acostumado, que estão previstos lá na lei do inquilinato. Mas, volta e meia aparece um contrato atípico, um contrato diferente, que normalmente tem uma multa mais elevada, uma duração mais longa, que traz um pouquinho mais de segurança. Então dá uma olhadinha no contrato, também faz parte da tua análise aqui. E aí, de novo, quantidade de imóveis, quantidade de inquilinos, porque isso torna o teu investimento mais diversificado e, por consequência, mais seguro. Vacância é outro ponto importante e a história é a mesma. Tenta enxergar o filme, não só a fotografia do último relatório. Shopping centers, qual é a diferença deles? Localização é importante? Claro que é importante, mas de novo, o que é a localização para um shopping? Ele está em regiões mais premiums, mais adensadas, né? Quer dizer, muita gente morando lá. Se tiver um paliteiro de prédio em volta daquele shopping, melhor ainda, né? Quanto mais gente mais coladinha nele, melhor para ele, porque a tendência é que essa turma vá consumir lá dentro. Quanto mais gente tiver ali, mais cheio esse shopping tá, maior é a chance de ele estar ganhando dinheiro. Outro ponto bem importante ali para shopping é a maturidade do empreendimento. Um shopping novo, ele normalmente está muito aquém ainda do seu potencial de resultado que ele pode gerar. Então, um shopping tem uma continha aí que tem um ou outro que vai dizer que o número é diferente e tal, mas bota lá pelo menos uns 6 anos ali, no mínimo, para um shopping atingir a sua maturidade. E aí, ter shoppings maduros dentro de um fundo imobiliário é melhor do que shoppings que ainda não estão maduros. Então isso é algo a ser levado em consideração. Estar em grandes capitais também ajuda. Ter shoppings que atendem um público de classe mais alta ajuda. Por quê? Porque a crise atinge, quando ela chega, ela atinge menos esta classe. E essa classe costuma sair antes da crise. Então, ou seja, você sofre por menos tempo se você está posicionado nisso. A gente sabe que tem shopping centers que são feitos para classe A+, tem shoppings para uma classe um pouco mais popular, então dá uma olhadinha nisso. Esses shoppings que atendem essas classes mais altas tendem, não é sempre, mas tendem a performar melhor. Imóveis de varejo. De novo, localização é super importante, mas aqui entra uma série de outras coisas, né? Para esse imóvel aí de varejo, para essa operação que vai se instalar ali, será que ter estacionamento na frente é importante? Será que é importante ter transporte público? Será que o importante mesmo é ter fluxo de gente caminhando ali? O que é importante? Aí vai um pouco da vocação, do tipo do imóvel que você tem ali e do tipo do inquilino que vai se instalar. Mas o que determina isso quase sempre é justamente a localização. Os contratos com os inquilinos também são coisas bem importantes a ser levado em consideração, porque aqui eu posso ter, de novo, um contrato mais fraco, com uma multa mais leve, é mais fácil o cara sair, ou eu posso ter um contrato um pouco mais forte, com uma multa mais pesada, que dificulta a saída do cara. Normalmente isso acontece quando eu ou construí sob medida aquele imóvel para ele, ou precisei adaptar esse imóvel para esse cara finalmente ocupar ele. Então entender isso te ajuda a tomar boas decisões de investimento também. Outra coisa, quando a gente está falando de um imóvel de varejo, que é um supermercado, ou que é um varejo, o varejo não, um atacadista ou coisa do tipo, normalmente aquilo ali é uma área grande de terreno com uma construção que é um galpãozão ali no meio. Claro, né? Não um galpãozão, é um pouquinho mais melhor do que isso. Mas tu não tem uma grande construção ali. E muitas vezes tu tem um contrato de longo prazo com esse varejista, e se esse cara inventar de sair daqui a tanto tempo lá, aquela área tende a ser bem adensada em volta, talvez a vocação daquele terreno deixe de ser varejo e ali em cima você consegue construir um empreendimento de onde dá para extrair bastante valor. Entender isso também vai te ajudar a tomar melhores decisões.
Vacância é outro ponto importante de ver, assim como era nos outros tipos, e sempre aquela coisa. Vacância, você tem que entender o filme, não adianta só olhar a última fotografia. Imóveis educacionais, localização, contratos com inquilinos, quem são esses inquilinos, também é muito importante, né? E também, o imóvel ele é muito específico, né, o de educação. Então, será que eu consigo dar outro uso para ele, sim ou não? Se eu conseguir dar, melhor, porque se esse inquilino sai, é mais fácil eu encontrar um outro que ocupe ou eu dar uma outra utilidade para esse imóvel. Se não, ele é extremamente específico, inclusive pela localização dele é difícil que eu faça outra coisa com o imóvel. Bom, aí tu fica um pouco mais na mão daquele inquilino do que talvez você deveria, tá? Então, esses são alguns pontos interessantes para se começar a fazer uma análise. De novo, não analisa nenhum desses pontos sozinhos, é o conjunto da obra que vai determinar o seu juízo sobre o fundo, se ele é bom, se ele não é bom, o que você acha dele. Vamos adiante aqui, ó. Como ter uma carteira diversificada com esses fundos no final das contas? Bem, a resposta fácil acaba sendo a melhor delas, que é o seguinte. Ora, passa lá alguns filtros nos fundos que existem, vê quem passa neles. Beleza, filtro de liquidez, disso, daquilo, daquele outro, enfim. Aí sobrou lá fundos de quais tipos? Ah, sobrou galpão logístico, sobrou shopping center, sobrou varejo, sobrou laje corporativa. Beleza, 4 tipos. Aí os diversificados, que são aqueles que têm mais de um tipo dentro. Bom, sobrou 5 tipos. O que eu faço agora? Pega esses 5 aqui, bota os 5 na carteira, investe nos 5. Não fica tentando adivinhar qual é o imóvel da vez, qual é o segmento da vez, porque agora aquele é o imóvel da vez. Ano que vem é outro. E aí? Você ficou acompanhando o mercado para saber quando que era a hora de sair de um tipo e ir para o outro? Você quer fazer isso? Bom, se você quer fazer isso, beleza. Não quero fazer isso, eu tenho mais o que fazer, eu vou trabalhar, vou ganhar meu dinheirinho, vou fazer meu aporte aqui, vou receber os dividendos, vou reinvestir, mas não estou afim de me incomodar com isso. Então diversifica, pega todos eles e pega alguns de cada e pronto, monta a tua carteira com eles. Simples assim, não tem que inventar moda. Ah, mas quantos por cento eu coloco em cada um? Tem 5? 20% em cada um. Simples, faz uma divisão simples, facilita a tua vida. É mais seguro, você vai errar menos. E ao errar menos, você vai ganhar mais dinheiro. Estão indo bem até aqui? Tá conseguindo entender? Que legal. Então, olha só, vamos lá para a lista dos principais fundos de tijolo do mercado. Para preparar essa lista, eu segui o seguinte critério. Só entrou aqui fundos com liquidez acima de R$1 milhão por dia nos últimos 12 meses. Então, fiz o meu primeiro filtro. Peguei quanto que esses caras negociaram na média por dia nos últimos 12 meses e todo mundo que negociou na média menos de 1 milhão, tira da frente. Cai fora, não quero nem olhar. Aí diminuí a minha lista, que era gigante, ela ficou desse tamanho. Beleza. Desses caras aqui, o que eu fiz? Eu peguei todos os segmentos que sobraram. Bom, ainda assim, dentro de cada segmento, sobrou um monte. O que sobrou aqui? Diversificado, lajes, galpões, shoppings e varejo. 5 tipos. Beleza. Mas teve segmento aqui que tinha, sei lá, 5, 6, 7, 8 fundos lá dentro. Aí, para facilitar a tua vida, não entupir a tela de fundo aqui, eu peguei os 2 mais líquidos de cada segmento, tá? Então, tá aqui uma lista. Eu preciso te dizer o seguinte, ó, essa lista aqui não é para você pegar ela e sair investindo nelas. Não, calma. Entendeu que o critério que eu botei aqui é de liquidez? Esse não é um critério qualitativo, assim, que diga, nossa, passou nisso, então é bom. Não. Ele só é mais negociado do que os outros. Então isso aqui não é uma recomendação de compra. Não veja essa lista como, beleza, então eu vou sair comprando isso aqui. Não faz isso. O que você pode fazer é o seguinte, pega os tipos que tem, que eu já citei aqui, aí faz a tua análise e coloca lá 1 ou 2 fundos de cada tipo desses aqui para dentro. E aí você tem a sua carteira bem diversificada. Mas o critério que eu usei aqui foi só de liquidez. Então eu posso dizer que são os mais populares, são os mais negociados, são fundos importantes na indústria, para você olhar, começar seus estudos, começar a entender melhor isso tudo e aí finalmente tomar a sua decisão de investimento de forma consciente, sabendo o que está fazendo. Combinado? Então tá aqui a lista. Se você quiser, dá um print na tela, pausa o vídeo, copia, à vontade. Use ela bem à vontade. Mas e aí?
Você está que não vê a hora, né, de comprar um fundo de tijolo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor esse tipo de fundo e alguns pontos importantes que você sempre deve analisar neles. Se você está começando a conhecer fundos imobiliários agora, eu reforço o convite que eu fiz antes para você se inscrever no meu curso gratuito de fundos imobiliários. E também para receber gratuitamente a minha newsletter semanal. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição os dois links para tanto a newsletter quanto para o curso. Me siga também no Twitter ou no Instagram, @MarceloFai. Deixa teu like aqui no vídeo, compartilha com os amigos e coloque em prática o seu projeto de viver de renda com os dividendos dos fundos imobiliários. Antes de ir embora, conta aqui para mim quais fundos de tijolo vocês têm na carteira e quais vocês estão pensando em comprar agora. Deixa lá nos comentários. Até a próxima.